Olá, professora Karina, tudo bem? Boa noite. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui, uma honra nesse seu projeto aí, Conexão Pública. Deixa eu só falar um ajuste aqui. Só um minutinho, professor. Tudo bem, fica à vontade aí. Tá organizando aqui que o Instagram tava querendo boicotar a entrada aqui, né? Tava travando um pouco no início aqui agora, tava verificando isso. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo, boa noite, pessoal. Alguns colegas já entrando aqui. Rubens, Adriana, Orlando, doutor Orlando. Professor Crispim, vamos aguardar alguns minutinhos, né, para a gente poder dar início a essa live. Antes de mais nada, é uma honra tê-lo aqui no Conexão Pública, tá? Vai ser um prazer, uma enorme satisfação trabalhar um pouquinho sobre licitação aqui, sobre o processo sancionador com você e trazer um pouquinho mais de conhecimento para essa galera, né? A honra é minha, eu gosto muito desse tipo de serviço, vamos dizer assim, a administração, até de forma indireta, né? Porque quem acompanha a live, com certeza, vai utilizar isso para que a administração pública possa alcançar os seus objetivos, tanto na área do licitante, que está ali trabalhando, ajudando na construção do processo, quanto os agentes públicos que são preocupados em entregar o seu melhor, preocupados aí em não ter dor de cabeça também, em decorrência da responsabilidade de lidar com o recurso público, em decorrência da responsabilidade de ter que atender aí a sociedade com importantes entregas. Enfim, é uma honra estar aqui ajudando de alguma forma a esses nobres combatentes. Sim, é muito bom, professor Crispim. Inclusive, muitas pessoas me perguntam: a live vai ficar salva, vai ficar gravada? E sim, pessoal, realmente a live fica lá no feed para que vocês todos possam acompanhar depois, como muitos me pedem. Então, fica lá no feed. Qualquer probleminha, vocês também podem me chamar no direct que eu encaminho para vocês. Porque tá tendo algumas falhas, né, professor? Outro dia me perguntaram. Não tá aparecendo para mim, aí eu tive que encaminhar o link da live, mas qualquer coisinha a gente vai resolvendo por aqui, né? Sim, sim, sem problemas. Ocorre assim mesmo. Às vezes o Instagram trava, né? Às vezes trava, a live cai. Acontece de tudo. Ah, Orlando, tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui na live. E depois vai ficar lá no feed para você assistir, tá bom? Doutor Mauro. Professor Crispim, já tem uns 6 minutinhos de início do nosso horário, né? Para a gente manter o combinado. A gente vai dar início aqui a os comunicados. E antes de mais nada, vamos falar aqui que o Conexão Pública de hoje, o tema é Processo Administrativo Sancionador com o professor Jorge Crispim. Professor Jorge Crispim, fala para a gente quem é Jorge Crispim. Quem é o professor Jorge Crispim hoje? Hoje é um entusiasta aí das contratações públicas, agente público federal, lido com contratação pública há 8 anos de forma intensa, em decorrência do grande desafio de entregar um bom trabalho na minha instituição, inicialmente, e depois de aprender sobre a contratação pública e descobrir a sua grande importância para a sociedade. Obviamente que eu me apaixonei em decorrência aí de tornar o que é abstrato, né, que tá no,
está nos livros aí, em coisas ali concretas, né? Você entregar, ver algo chegando ali no seu órgão, ver algo chegando para os administrados através do seu trabalho. Isso é viciante, né? Viciante. É até satisfatório, né, professor, a gente saber que através das licitações a gente consegue transformar um pouquinho a sociedade, consegue mobilizar, né, o desenvolvimento dos lugares, das coisas em si, né? Eu acho que trabalhar com licitação tem significado efetivo para a sociedade, né? No meu modo de pensar. Eu, mesma que trabalhei muito na área de credenciamento educacional, acho que eu senti uma enorme satisfação em ver que tinha muitas crianças atendidas com esses tipos de iniciativa. Então, assim, existem vários motivos. Tem gente que fala, nossa, ai, você é apaixonado por licitação. Que paixão é essa? Como é que se é apaixonado por licitação? Como é que ama licitação? Tem gente que fala, eu só trabalho porque eu gosto, só trabalho por dinheiro e não por gostar, não por amar, né? E assim, às vezes a gente cai de paraquedas, né, professor Crispim? Eu parei no setor de paraquedas, né? Não vou negar aqui, mas eu abracei o desafio. Eu acho que o desafio move a gente, e isso que é importante, você se sentir desafiado e tentar se melhorar com esse desafio, né? Você vai melhorar buscando conhecimento e se sentindo aí com aquele sentimento de pertencimento ao meio, a uma instituição, pertencimento à sociedade, pertencimento a um estado, país. Então, isso é que me move, né, no dia a dia, aí nas contratações públicas. Não, imagine eu que era apaixonada por direito penal, medicina legal. Como diz o outro, era ali viciada nas técnicas ali das aulas de medicina legal, apaixonada por essa área mais criminalista. Aí caiu de paraquedas no Tribunal de Contas, na área de licitação. E de lá de 2006 para cá, até hoje. Então, o É, direito penal ficou só na violência doméstica ali, ficou só nessa especialidade nos crimes contra a administração pública. Então, ficou bem por aí. A vida foi trazendo a gente para esse mundinho da licitação, né? Professor, o nosso tema hoje, sendo o processo administrativo sancionador, faz uma abertura do tema para a gente, para poder aquecer um pouquinho o pessoal que está chegando aí. vamos lá, pessoal. A gente tem que fazer vamos dizer assim, uma digressão histórica, falar um pouco lá atrás para entender um pouco o presente e a necessidade de se implementar processos e estruturas que visam dar aí, vamos dizer assim, segurança ao processo de contratação, integridade ao processo de contratação. E aí eu vou ancorar na virada de chave, ouso dizer, no meu pouco caminhar aí nas contratações públicas, que foi o famoso Decreto Federal 10.024 de 2019, implementando aí o pregão no formato eletrônico, especificamente na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, administração pública federal. E nesse pregão, e nesse formato, nessa normatização, dessa maneira de contratar no formato eletrônico, e isso trouxe grandes vantagens para a administração, mas ao mesmo tempo algumas desvantagens. Vou aqui mencionar algumas vantagens, obviamente, que é a ampla competitividade em que os licitantes participam de um processo de contratação pelo Brasil todo e em qualquer lugar do Brasil, obviamente, respeitando ali os requisitos de cada edital e seus anexos, você participa de qualquer licitação no país e você não precisa mais ter aquele custo transacional, que é aquele custo que envolve você participar de uma contratação pública, de uma licitação, de um processo competitivo, para que você possa ter o direito, vamos dizer assim, em regra, de entregar um objeto, de realizar um serviço na administração pública. Então, o custo transacional ele reduz, porque esse custo de participar, de ter que viajar, ele vai aí, vamos dizer assim, a quase zero, porque o processo no formato eletrônico. Então, quando amplia a competitividade, facilita a entrada de licitantes, obviamente que
entram bons e maus licitantes. E não só aquele mau licitante que não sabe o que está fazendo ali, mas também os licitantes de má fé, que usam o processo para tirar alguma vantagem. Então, no formato eletrônico, ele tem essa perspectiva de atrair muitos licitantes. E a gente precisa, de alguma forma, demonstrar para esses licitantes aquilo que se quer, e eu falo a gente, é a administração pública, aqueles comportamentos que irão se permitir ou não em determinada execução, em determinado fornecimento, porque entende-se aí, quem constrói o processo de contratação, que aquelas condutas vão afastar a administração de atingir o interesse público envolvido naquela contratação. E aí a gente dá mais alguns passos, e hoje eu fico mais à vontade de falar a respeito da plataforma Contrata Mais Brasil, que facilita essa interação entre a administração com o mercado, e nessa facilitação dessa interação, a administração ela se torna menos burocrática para os concorrentes, que em decorrência do Contrata Mais Brasil hoje, ele se utilizar do meio jurídico, credenciamento, mercado fluido, como um grande fundamento, e num tempo próximo, eu ouso dizer que já vai estar aí, principalmente na esfera federal, as compras expressas, que é o comércio eletrônico. Então, com o Contrata Mais Brasil, que começou lá com a Instrução Normativa 52 de 2025, nós demos mais um passo. Nós estamos aí facilitando de maneira exponencial essa participação, desburocratizando essa participação, facilitando, atraindo boas propostas, muitos concorrentes a oportunidades que estão lá na plataforma Contrata Mais Brasil, mas o Contrata Mais Brasil, ele vendo essa participação exponencial, trouxe algo de importante que poucos perceberam, que é a medida cautelar de afastamento de concorrentes irresponsáveis que participam de oportunidades que lá estão. Por quê? Porque é um processo eletrônico, só que ele tem uma outra batida, que é uma plataforma que facilita ainda mais a participação. Então, nós saímos lá daquele famoso pregão eletrônico, decreto 10.024/2019, na esfera federal, decreto federal, e aí passamos para Lei 14.133 de 2021, que traz que as licitações, elas preferencialmente serão eletrônicas, e adentramos aí na plataforma Contrata Mais Brasil, que facilita de maneira exponencial a participação de concorrentes às contratações públicas, né? E hoje nós temos lá alguns editais que usam como fundamento jurídico o credenciamento em mercado fluido, tem a chamada pública, que o fundamento jurídico é uma dispensa especial da Lei 14.000 alguma coisa, da agricultura familiar, e daqui a alguns meses, ou menos meses, teremos lá um novo formato previsto, um novo formato de credenciamento, que é o comércio eletrônico. Então, voltando, no Contrata Mais Brasil há mais um avanço, que é essa medida cautelar, com certa abertura para um contraditório e ampla defesa, mas que já afasta esse concorrente, mesmo antes de terminar o processo de apuração. Então, para você ter uma ideia de como é importante, na atualidade em que vivemos, onde é uma abertura à participação em decorrência desses mecanismos, tanto processo eletrônico como plataformas que vão facilitar a participação do mercado, de termos mecanismos para poder peneirar, vamos dizer assim, e tornar um ambiente seguro, tornar um ambiente mais íntegro, tá ok? Então, veja bem, nós temos, eu gosto de falar isso, lá no parágrafo único, se não me engano, do artigo 11º, nós temos o seguinte, que olha só, a alta administração, ela tem a responsabilidade de implementar mecanismos, e aí processos e estruturas que vão avaliar, direcionar, monitorar o quê? Os processos licitatórios e os contratos decorrentes desses processos licitatórios, com a finalidade de se alcançar as metas da licitação. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que fique guardado. Mecanismos que vão avaliar, direcionar e monitorar processo licitatório, os contratos
decorrente desses processos licitatórios para atingir os objetivos. Vamos dizer assim, as metas que estão no caput do artigo 11º. Além disso, esses mecanismos, estruturas e processos, eles vão assegurar um ambiente íntegro e seguro. Eu queria guardar essas duas informações. E, além disso, lá no parágrafo único fala sobre garantir o alinhamento da contratação, a finalidade estratégica, garantir também o alinhamento da contratação às leis orçamentárias, contratações efetivas, eficientes e eficazes. Então, voltando um pouquinho, como eu disse, essas estruturas, esses mecanismos que visam avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os contratos decorrentes deles, com a meta de alcançar os objetivos, as finalidades, o que se busca com uma licitação, vamos dizer assim, lá no caput do artigo 11º, nós podemos enquadrar nesse meio, eu uso dizer, eu penso assim, que nós temos que saber estruturar, ok? Estruturar esse processo de apuração, porque o processo de apuração, processo administrativo sancionador, ele faz parte disso, ele está inserido nisso. Para se alcançar os objetivos hoje, que estão lá no caput do artigo 11º, que é a garantia, e lá tem alguns objetivos, né, que é assegurar, garantir a proposta apta a assegurar um resultado mais vantajoso, justa competição, contratações sustentáveis, enfim, passa muito também por um processo de apuração, um processo administrativo sancionador. Além disso, como eu falei anteriormente, garantir um ambiente íntegro e seguro, eu entendo que passa intrinsecamente em você ter estruturado um processo de apuração de comportamentos que não se querem que ocorra em determinada contratação. E para terminar aqui, inicialmente, essa reflexão, por que a administração tem que sancionar? Por que ela tem que aplicar uma sanção? Mas será que é bem assim? Por que ela tem que aplicar uma sanção? Será que seria uma questão gratuita? Vamos sancionar? Será que seria isso? Olha, eu já conduzi alguns processos, e aí, nesses processos, existem vários itens, vários objetos, em que para cada órgão traz alguns anseios, alguns anseios, né? Por exemplo, na minha unidade, por exemplo, a aquisição de gêneros. A aquisição de gêneros, ela dá muito problema. Por quê? Porque nós lidamos com algo que varia muito no mercado. E a licitação propriamente dita, ela é estática. A licitação ela é estática. O processo licitatório ali, um pregão que de maneira ordinária vai objetivar uma ata, é estático. O mercado, nesse objeto, ele fica variando muito. Há uma variação de preço muito grande. E aí, você precisa ter mecanismos para que você tenha uma saúde para poder alcançar esses objetos que você precisa para fazer a sua unidade funcionar, atingir a sua atividade finalística. E aí eu conduzindo um pregão, e aí depois que termina aquela fase de envio de lances, e até então, na fase de envio de lances, nós temos um sigilo dos participantes, ok? Então, um sigilo. Então, quando termina a fase de envio de lances, e quebra-se o sigilo, e aí você se depara com a empresa que trouxe problema anteriormente para aquela administração. E aí o setor pergunta, ei, como é que está a licitação? A gente já sabe quem venceu? Aí você fala, olha, de 100 itens, 80% quem venceu foi aquela empresa que deu problema no passado. Aí o setor já fica assim, não, mas não pode, pô, não pode. Essa empresa não pode vencer. E aí eu, pregoeiro, de forma muito profissional e lúcida, falo assim, olha só, aqui nessa fase de seleção do fornecedor, não me cabe retirar uma empresa porque ela deu problema na última contratação. Isso não me cabe. O que me cabe aqui é avaliar se ela cumpre com a descrição dos objetos através de sua proposta, se o preço dela é um preço execuível, né? Eu tenho que avaliar o preço.
tem que avaliar as descrições e tem que avaliar, obviamente, os seus documentos aí na fase de habilitação. Não me cabe como pregoeiro, poxa, estão falando que a empresa deu problema, então eu vou dar um jeito aqui. Não, isso não me cabe. O pregoeiro, ele simplesmente ele vai aplicar o que está no edital e seus anexos. E aí eu vou voltar na pergunta que eu fiz há pouco tempo. Por que que a administração precisa sancionar? E aí eu vou acrescentar uma palavra. Por que que a administração precisa aplicar justa sanção? Porque a administração ela tem que dizer para o mercado e para aqueles licitantes que ousam em desafiar ali a administração e vai dar problema, né, na entrega do objeto, dizer para esses licitantes que eles não são bem-vindos no processo licitatório. E quando uma unidade ela tem um processo de apuração, um processo administrativo sancionador bastante estruturado, claro, de forma a prever condutas claras e precisas, com fluxo definido, com vamos dizer assim, com um edital e seus anexos sem informações que se contradizem. Quando a administração ela consegue ter estruturado um processo administrativo sancionador, com certeza ela vai obter contratações eficientes, efetivas e eficazes, porque ela vai afastando esses licitantes que vão permeando na instituição e aí usando de maneira covarde, às vezes falta de conhecimento daquela unidade, que tem medo em abrir processo administrativo sancionador, ela vai de maneira covarde pressionando aquela administração, porque ela precisa de determinado item. E naquele momento a empresa, olha, só entrego se me der um reequilíbrio. E aí você vai pressionado, às vezes sem braço, cérebro, e acaba cedendo. Então, assim, é uma atitude meio que covarde. Então, a administração precisa ter isso em mente, a estruturação de um processo para apurar condutas que possivelmente possam hoje estar lá tipificadas no artigo 155 da Lei 14.133. Lá que estão as condutas, as infrações, e aplicar, eu repito, a justa sanção. Justa sanção. A sanção, ela tem que ser aplicada de forma a vislumbrar a dosimetria. Desculpa falar muito aí, vou deixar você falar um pouco aí. Nada que isso, professor. Estou aqui acompanhando com todos os detalhes da sua explicação sobre o processo sancionador, até porque sobre o processo sancionador é interessante que as pessoas saibam, né, que isso não é um processo a ferro e fogo, como muitos dizem aí, né? Que o processo sancionador não é somente, não é para ferrar o fornecedor, não é para isso que ele vem, né? É para, inclusive, para proteger a administração pública de falhas que o fornecedor não deveria cometer. Haja vista que ali, dentro do edital, do contrato, dos artefatos em si, ali pertinentes à licitação, demonstram tudo que o fornecedor deve cumprir durante o contrato. Então, assim, é necessário sim que o processo sancionador seja bem estruturado, seja bem instaurado, para que quando esses processos, essas sanções, essas infrações venham a acontecer, que o fornecedor não só tenha clareza de que elas existem e saber aonde essas sanções, essas infrações ficam demonstradas para a administração pública, ou para o fornecedor e aonde elas se encontram, para que isso fique de forma clara para todo mundo. Outro dia, um colega me falou assim, prof, amiga, onde que eu acho essas infrações? Onde que eu acho essas infrações? Porque o que acontece? E aí eu vou puxar até um fato que aconteceu na época que eu atuava com credenciamento. Tinha uma empresa que ela atuava com credenciamento há muito tempo e em um desses processos de credenciamento ela havia sofrido uma infração dessa. Só que o que acontece? A infração, ela existia, mas sabe aquele negócio que existe, mas parece que não existe?
que alguns têm ciência e outros não, porque determinado órgão tem ciência que a infração existe, e quando você precisa que existe ali gente, até me fugiu o nome. Existe uma decisão judicial relativa àquele processo lá, ao qual a empresa está afastada daquilo dali por determinação judicial e tudo mais. Só que o que acontece? Muitas das vezes, algumas informações ficam camufladas dentro de processos, entendeu? Em alguns órgãos ela fica explícita e para outros não. E aí vira uma bagunça que eu não sei como é que tá o controle para alguns tipos de processos, sabe, professor Crispim? Mas existem várias falhas em relação a isso, hoje na administração pública, para essa demonstração efetiva de onde encontrar essas infrações mais precisas, sabe? Eu acho que aí existe um ponto bem falho na administração quanto a isso. Eu queria acrescentar nessa sua fala que, ainda completando a resposta, que você me lembrou de algo importante também. Aplicar, e aí você falou da justa sanção, aplicar a justa sanção é você respeitar os outros licitantes. Porque, veja bem, você classifica a proposta de um licitante, primeiro colocado, obviamente, foi habilitado, você como pregoeiro, como agente de contratação, você foi diligente, realizou diligência com relação ao preço, realizou diligência, e aí talvez na habilitação, enfim, você foi diligente, tomou cuidado para poder, de fato, selecionar com qualidade. E olha só, para quem é pregoeiro aí, atenção, isso é muito importante, porque quando dá problema lá na execução de uma ata ou de um contrato, as pessoas vão sempre colocar a culpa no pregoeiro. E aí é importante, mais uma vez, gosto de repetir isso, pregoeiro, abra a diligência lá, que compras.gov, na aba de diligência, lá gera uma certidão, guarde tudo, deixa bem indicado ali os cuidados que você teve na seleção. Porque até então, hoje em dia, até então, todo mundo olha para a fase de seleção, esquecendo a fase de planejamento e esquecendo a fase de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. Mas voltando, a justa sanção, ela precisa ser aplicada em respeito aos outros licitantes. Porque se eu selecionei o primeiro colocado e ele disse que ia cumprir, e quando eu estou na execução de uma ata ou execução de um contrato, e esse licitante não entrega, e eu dou para ele mais prazo do que previsto no edital, eu estou ferindo a isonomia. Porque o licitante que ficou em segundo colocado, se ele soubesse que você iria ampliar o prazo, ele iria baixar a proposta dele. Isso é preço. Se lá no edital estava que você tinha que entregar um objeto em 20 dias e o contratado entrega em 40, esse é um indício do porquê ele botou o preço mais baixo. Porque tempo é dinheiro. E aquele licitante que ficou em segundo ou terceiro, ele não abaixou o preço porque ele viu o seguinte, olha, de fato, não tem como abaixar mais, porque já estou no meu mínimo aqui, tá ok? Já estou no meu mínimo, se eu abaixar mais, eu vou não cumprir com o que está lá no edital. Então, abrir o processo de apuração, processo administrativo sancionador, e aplicar justa sanção é respeitar a isonomia entre os licitantes e também ampliar a competitividade. E outro ponto importante que você disse, às vezes o licitante nem sabe, nem lê as questões relacionadas às possíveis infrações e os desdobramentos, as sanções. Eles nem leem. Só vão ler quando receber uma notificação. E aí, para tentar entender o que está acontecendo. Tá ok? E aí, quando vai ler no edital e seus anexos, não tem nada previsto lá. É algo genérico. Não há uma tipicidade. Tipicidade é você prever de maneira clara e precisa a conduta, o comportamento que não se aceita. Pode ser uma ação ou uma omissão. E, às vezes, lá no edital, não está de forma clara e precisa. Mas a administração, quando notifica o contratado, ela vai imputar uma conduta. Que aí o contratado vai olhar para o edital e seus anexos e não vai encontrar aquela conduta. E aí o contratado ele vai ao órgão ou entidade buscar algum normativo, não tem nenhum normativo.
Entende? E aí já está em maus lençóis. Então, o ideal é se preocupar com prazo de entrega, se preocupar com habilitação, se preocupar com os requisitos lá do objeto, beleza. Mas dê uma olhada como está o nível ali das infrações e respectivas sanções. E isso estando bem claro para o mercado, isso quer dizer o quê? Que o processo demonstra segurança jurídica tanto para o mercado, que é o que eu defendo, mas também, principalmente, para a autoridade competente. Principalmente para a autoridade competente. O processo administrativo sancionador, ele tem que ser frutífero. O que é um processo administrativo sancionador em licitações de contratos frutífero? É aquele que vai chegar à verdade real, aplicar a justa sanção ou verificar que não foi infração. Agora, quando você vai iniciar o processo que você vê que há tanta fragilidade que você fala, ó, não tem condições, porque nós não temos aqui de maneira clara e precisa a conduta, nós não temos aqui um processo estruturado, então é o seguinte, não dá para você conduzir um processo temperado pela subjetividade. Você precisa ter objetividade para poder aplicar a sanção, para poder não cometer uma arbitrariedade. E esse processo de apuração ser frutífero, tanto para o mercado quanto para a administração. Então, segurança jurídica é um caminho para os dois, tanto para o mercado quanto para o agente público que vai conduzir. Comissão de contratação, quando se depara com um processo administrativo sancionador bem estruturado, claro, com normatização, dizendo quais são as agravantes, quais são os atenuantes, aí as penas mínimas e máximas, enfim. E isso dá conforto tanto para os agentes públicos quanto para os licitantes diante de um processo de apuração aberto. Eu acho, professor Crispim, eu acho não. São coisas que eu vivenciei na prática sobre essas questões. Ah, quando muitos fornecedores pegam ali os editais, eles vão ali direto, habilitação jurídica, papapá, ver se tem atestado, quais são os atestados que está pedindo na licitação, e o ponto focal é esse. Só que aí o que muita gente não vê é justamente essa partezinha que você falou. A parte onde está falando quais são as obrigações que ele tem que cumprir, qual a infração que aquilo dali vai causar se não for cumprido no prazo que tem que ser cumprido. Muita gente também comete algumas infrações relativas a prestações de conta, o não atendimento de prestações de conta. Entendeu? Então, assim, em alguns casos, tem gente que fica meses e meses sem fazer a prestação de contas. E aí, uma notificação, duas notificações. E assim, são casos que eu já vi de empresas assim, com vários processinhos, sabe? Esperando ali a notificação chegando. E olha que da área de credenciamento, que foi uma surpresa que eu tive muito grande, relativa a infrações, por conta de prestações de conta, sobre questões que a gente fala assim, processo de credenciamento, prestação de contas, é uma coisa tão simples, tão básica, e não é. A prestação de contas de um processo de credenciamento de compra de vagas de educação infantil é um processo um processo bem detalhado, entendeu? Onde envolve várias questões, tanto ali para o atendimento da criança, quanto daquela questão do atendimento administrativo escolar. Então, assim, são várias coisas que você tem que atender, que você tem que cumprir conforme determina ali o edital, ali, as nuances do termo de referência. E aí, muitas das vezes, acúmulo do não atendimento, a falta de informação. Quando começa a chegar as notificações, aí fala para o jurídico, opa, o órgão tá reclamando aqui que eu não fiz isso. Aí vão tentar entender o porquê daquelas notificações. Entendeu? Então, assim, eu acho que o pessoal, ele leva muito pro lado de vou ver se habilito, se eu habilitar, tá ok. Mas esquece de ver os pormenores do edital,
quanto ao atendimento, para fazer um planejamento daquele contrato que ela vai carregar aí pelo ano. Porque o que acontece? A gente, fornecedor, falando como fornecedor, assina o contrato, eu tenho que fazer um planejamento para aquele contrato. Eu tenho que fazer um planejamento do meu custo, eu tenho que fazer um planejamento do meu pessoal, eu tenho que fazer um planejamento administrativo, eu tenho que me organizar com tudo isso. Quando a gente fala muito sobre planejamento dentro da administração pública e no processo da administração pública, as empresas, os fornecedores também têm que entender que o planejamento, um planejamento estrutural dentro da empresa, para que ela consiga manter um contrato com a administração pública, com toda a efetividade, regulando ali dentro de tudo que está precedente num edital, precisa estar tudo ali cravadinho, para que eles não deixem de atender aquelas questões ali pedidas no documento, entendeu? Mas, assim, são detalhes que eu acredito que, né, professor Crispim, com capacitação aí, resolva, a fim de evitar essas infrações, que no meu ponto de ver, algumas infrações são cometidas muitas vezes por falta de atenção, por falta de conhecimento, ou pelo aquele simples, depois a gente entrega, depois faz isso, depois resolve isso. Porque ainda existe muito isso nas empresas por aí. Esse o depois faz, depois resolve, depois dá um jeitinho. Aquela famosa frase do jeitinho brasileiro, né? Depois resolve. Mas a gente sabe que esse depois resolve vira essa infração, que vai virando um processo ali moroso, que vai virar uma bola de neve, e que a gente sabe que muitas das vezes pode ficar um pouquinho mais complicado de solucionar. E aí, para as futuras contratações, que muitas das vezes pode vir ali a pedir se você é regular com o seu último atendimento naquele estado, com a administração pública, pode você não estar regular. E aí, como que você vai participar daquele outro processo? Então, tem mais essas questões. Então, é interessante manter-se afastado, né, professor Crispim, desse tipo de sanção. Professor, olha, quem está aqui conosco é o nosso amigo Berílio. professor Berílio, Aqui o Luiz, ele fala Luiz Gomes. a importância do controle interno. O controle interno ele vai fiscalizar, ele vai orientar ali aquele órgão de algumas condutas que precisam melhorar e ter atenção para que esse processo possa estar sendo melhorado e para que o processo administrativo sancionado possa ser melhorado e para que a administração consiga chegar ao final de um processo frutífero, vamos dizer assim, né, que atenda ao objetivo. Então, o controle está fiscalizando, ele está olhando, apontando o que tem que ser melhorado, o que não foi feito e cobrando ali a unidade. Importantíssimo que eu vou falar agora aqui é que o processo administrativo sancionador, ele vai flutuar pelo metaprocesso. Ele começa no planejamento daquela contratação. Porque, veja bem, vou até pegar, como que eu vou prever todas as condutas, veja bem, como que eu vou prever todas as condutas através de uma lei ordinária de todos os objetos que possam ser contratados. Não tem como eu prever todas as condutas legislador ordinário, numa lei que, por exemplo, na Lei 14.133 de 2021. Tem como prever todas as condutas na lei? Não vai ter como prever todas as condutas, comportamentos que se quer, que se faça, que se tenha uma ação ou uma omissão. Não tem como eu prever todas as condutas. Então, eu preciso normatizar tais condutas e normativos, ok? Então, assim, esse processo administrativo sancionador, ele precisa estar sendo avaliado, ele precisa estar sendo direcionado, monitorado, principalmente aí pelo controle interno, para que possa se melhorar o processo. Precisa ter a fiscalização, né, professor Crispim? Sem dúvida, sem dúvidas. Deixa eu ver aqui. Nossa, é o meu amigo Anderson. Boa noite, professor Anderson.
Nosso amigo Mandato de Valor. Uma live incrível, recebi muitos elogios, viu, professor? O professor Anderson teve com a gente na última live aqui, e aí o pessoal adorou. Então, direct aqui bombando com as mensagens pedindo live com ele. Professor Crispim, a gente tinha até planejado 3 perguntas que a gente até já costurou as 3 perguntas aqui nos nossos questionamentos, nas nossas conversas. E aí, eu acho interessante fazer a seguinte pergunta, que seria a segunda perguntinha. Fique à vontade, vamos lá, para cima. Quais garantias do contraditório e da ampla defesa devem ser observadas para que um processo administrativo sancionador seja válido e resista ao controle dos órgãos de fiscalização e do Poder Judiciário? Eu acho que essa pergunta até um pouco leva para o lado da pergunta que o Luiz fez, não é isso? Sim, vamos lá. Acho que sim, né? Força e coragem, meu amigo Pereira, tudo bem? Bom, vamos lá. Recentemente, eu li um artigo do professor Jade Esteves e da professora Viviane Masfione falando sobre a seguinte questão, da parte de governança do processo administrativo sancionador, no seguinte tema. Eu não posso olhar a sanção de forma isolada como a resposta a uma infração. Porque entre uma sanção e a infração, a gente tem um caminho técnico. Nós temos um percurso técnico. Não é algo isolado, tá ok? Não é algo isolado. Ah, infração está aqui, sanção aqui, ok. Não é algo isolado. Preciso dizer o seguinte, que para a infração é um comportamento, como diz o professor Daniel Ferreira, comportamento típico, antijurídico e culpável, né? Ele traz esse conceito analítico formal. E para essa infração tem uma resposta que é a sanção. Nos localizando geograficamente na Lei 14.133 de 2021, lá no artigo 155 da lei, nós temos as infrações, ok? Num certo nível de detalhamento, E no artigo 156 da Lei 14.133 de 2021, nós temos ali as respectivas sanções. E aí advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade, tá ok? Então, nesse artigo, eles colocam esse ponto que eu acho muito interessante. Por quê? Porque, veja bem, e aí eu vou chegar na resposta, tá bom? Eu preciso fazer essa contextualização. Inicia-se com algo muito importante que muitos deixam passar despercebido, que é a adequada comunicação do agente público que tomou conhecimento de tal infração à autoridade competente. E essa comunicação, eles deixam muito claro nesse artigo, ela precisa ser tempestiva e precisa, descrevendo bem as condutas, a descrição circunstanciada da conduta. É algo que vai subir para a autoridade bastante estruturado, que ela consiga ver ali, de maneira clara, um subsídio para ela determinar a abertura ou não abertura do respectivo processo para apurar aquele comportamento anterior visto pelo agente público, tá ok? Então, passa-se inicialmente por essa comunicação, e aí eu chamo a atenção para 2 agentes que estão diretamente aí perto de ações que possam ser configuradas como uma infração, que é o pregoeiro, e acontece muito na condução do pregão, desistência de proposta, não envio de documentação. Então, assim, há muitas condutas ali que muitas pessoas também entendem que não deveria ser aberto o processo administrativo sancionador. Mas é complicado para o pregoeiro, ele precisa, é um normativo, ele precisa dar conhecimento de comportamentos ali para a autoridade competente. É um dever, é uma obrigação, tá ok? E não vou entrar aqui no mérito se tem braço, se não tem braço, se tem cérebro, se falta gente. A questão é que nós temos uma lei vigente que prevê esse tipo de ação do pregoeiro. E também o fiscal, lá na execução, lá no acompanhamento, fiscalização da execução dos contratos. Então, são 2 agentes que estão
muito próximos aí de comportamentos que eles precisam estar atentos e enviando essa comunicação estruturada para a autoridade competente. A autoridade competente, entendendo que realmente há indício, vai mandar abrir o processo administrativo, sancionador, e vai designar, e aí é o que eu oriento, né? É ter uma comissão permanente para apurar, né? Por várias questões. Principalmente a questão da qualificação dessa comissão. Quanto mais tempo conduzindo o processo, mais expertise essa comissão pega, respeitando, obviamente, o princípio da segregação de função. E aí essa comissão ela vai notificar, e aí começa a resposta da pergunta que você fez. Essa comissão ela vai notificar o interessado naquele processo administrativo sancionador, e aí, de maneira coloquial, o contratado ou licitante que está sendo processado, vamos dizer assim, mas ele é o interessado naquele processo administrativo sancionador, para apresentar a defesa prévia em 15 dias. 15 dias, ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar a defesa prévia. Um ponto interessante aqui qual é? Poxa, 15 dias a partir de quando? Eu entendo, e é posicionamento doutrinário, a partir do momento que, obviamente, aquele contratado, aquele licitante tiver acesso aos autos. Porque ela fala da notificação 15 dias, mas e se eu solicitar acesso aos autos? Porque passa pela ampla defesa e pelo contraditório, passa não só oferecer isso, mas dar qualidade para você executar, para você realizar um contraditório com qualidade, uma ampla defesa com qualidade. E eu só vou ter qualidade a partir do momento que eu tiver todas as informações de um processo em face vamos dizer assim, da minha pessoa, da minha empresa, enfim. Então, um primeiro ponto aí, nessa questão que você levantou aí, da questão da ampla defesa, né, do contraditório, essa defesa prévia, ela ser disponibilizada, obviamente, para o interessado em 15 dias úteis aí, a partir da notificação, desde que o contratado ou licitante não solicite aí os autos, para ele poder analisar e realizar uma defesa inicial, defesa prévia, defesa inicial com qualidade, tá ok? Não é só disponibilizar. Você precisa disponibilizar, mas que ele tenha acesso aos autos para disponibilizar na sua integralidade, executar, realizar essa defesa inicial com acesso aos autos. Então, ele vai apresentar ali essa defesa prévia, e aí o princípio da concentração é a sugestão que eu dou. Leve todas as informações para se defender. E se caso nesses autos você, aí interessado, processado, avaliar que se faz necessária a produção de novas provas, solicite a produção de novas provas. Por exemplo, olha, faltou um livro lá de presença, eu quero que esse livro ele tem que vir para os autos. Faltou a testemunha X, ela participou lá no dia da situação em que está sendo relatada como comportamento infracional. Quero ver, precisamos trazer ao processo a filmagem das câmeras para poder ver se realmente houve, enfim, você vai solicitar a produção de novas provas, caso você ache necessário para se chegar aí a uma verdade real dos acontecimentos. E aí, caso você indique a produção de novas provas, você tem o direito de ter o quê? A produção das suas alegações finais, mais 15 dias para você apresentar as suas alegações finais. Então, veja bem, a gente já parte já aqui de uma defesa prévia das alegações finais. Caso haja a produção de novas provas, e essa produção de novas provas pode ocorrer tanto por solicitação do interessado naquele processo administrativo sancionador, ou até mesmo a administração, quando ela lê a defesa prévia e vai falar assim, caramba, a defesa aqui faz sentido, nós temos aqui que produzir novos indícios aqui, através de provas X, Y, Z, ouvir fulano, ciclano, enfim. Tanto o interessado pode solicitar, ou a administração vê necessária a produção de uma nova prova ali, para poder, de fato, chegar à verdade real ali, mais próximo da verdade real daqueles fatos. Após aquela comissão, em regra vai ser uma comissão de apuração, ela vai ter que se debruçar ali, estudar ali todos os elementos que estão ali e produzir um relatório, tá ok? Esse relatório é muito importante, eu estou falando aqui de todo o processo
de forma, vamos dizer assim, resumida, esse relatório é importante porque é nele em que a comissão ela vai colocar ali todas as peculiaridades do caso, vai colocar ali os possíveis danos ocorridos para a administração, quais são as atenuantes, quais são as agravantes, tá ok? Porque isso vai temperar o que? A dosimetria da sanção, entende? Esses dias aí, uma colega falou assim comigo, pô, Crispim, minha empresa foi sancionada aí com 1 ano de impedimento, eu achei que foi bom. Aí eu ouvi aquilo e fiquei assim, poxa, depende. Ela, por que depende? Eu falei, você chegou a ler lá com calma o relatório final da comissão processante, para saber se ela colocou lá todas essas informações, para saber se a autoridade competente, quando foi lá sancionar, ela tinha em mãos algo ali que desse a ela uma visão para poder aplicar a justa sanção, enfim. E aí esse relatório ele sobe para a autoridade competente, a autoridade competente, veja bem, é a designada no normativo daquele órgão, tá ok? Pode ser a máxima daquele órgão, desde que existe um outro órgão ali superior para poder julgar o recurso, tá ok? Se não existir uma outra autoridade, é de bom tom você designar uma autoridade abaixo da máxima autoridade daquele órgão, vamos dizer assim, para poder dar a primeira decisão naquele processo. E aí, esse interessado vai ter o direito de, em 15 dias úteis, apresentar aí o recurso hierárquico, no caso das sanções inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, recurso hierárquico. Do inciso 4º, lá do artigo 156, que é a declaração de inidoneidade, é um pedido de reconsideração. Por quê? Porque é a autoridade máxima que vai estar, vamos dizer assim, julgando aquela conduta que pode ser sancionada com uma declaração de inidoneidade. E aí vai abrir o prazo de recurso, 15 dias, esse interessado, né, licitante ou contratado, interessado no processo administrativo sancionador, vai apresentar o seu recurso em 15 dias, vai direcionar para a autoridade que aplicou a sanção. A autoridade que aplicou a sanção, ela vai exercer um juízo ou não de se retratar, reconsiderar a sua ação em 5 dias. Caso não, ela vai enviar para a autoridade superior, que vai decidir esse recurso em 20 dias. Então, eu ouso dizer, de maneira bem pontual, quesito ligado a ampla defesa e o contraditório, vai se passar pela essa defesa prévia, vai se passar por um possível momento das alegações finais, vai se passar por esse recurso hierárquico que o interessado terá direito de apresentar, de interpor ao final ali na sentença, vamos dizer assim, na decisão da autoridade designada para tomar a decisão naquele processo administrativo sancionador, tá ok? Então, assim, quando a gente olha a infração e a sanção, tem que pensar o seguinte, olha, esse processo aqui é um processo técnico, ele é técnico, a gente precisa entender que é do início ao fim, técnico para quê? Para que esse processo ele possa ser frutífero, ele possa alcançar os objetivos, tá ok? Então, eu destacaria essas 3 defesas aí, vamos dizer, como reflexo aí do contraditório e ampla defesa do interessado nesse processo administrativo sancionador. E até na sua fala, professor Crispim, quando você falou aí sobre relatórios, é até interessante a gente deixar bem claro que eu vou falar já para o pessoal de engenharia, né? Que são ali trabalhos mais técnicos, eu diria ali quando a gente trata ali de uma manutenção predial, de uma construção. Então, assim, a gente sabe que a gente trabalha ali a cada mês com aqueles relatórios, com as comprovações de obra, com coisinhas bem minuciosas e detalhistas para cada ato daquele, dependendo da OS que a gente recebe. A importância de você ter um processo daquele contrato ali todo pontuadinho, todo guardadinho, para que você consiga comprovar as suas ações durante o contrato, é de suma importância. A partir do momento que você recebe uma notificação dessa e você não tiver como comprovar os seus atos ali pautadamente, alinhado, ou depois você vai procurar
de qualquer jeito, entendeu? A sua comprovação, para que você consiga debater com a administração pública ali, com aquele órgão, sobre fazer a sua defesa em cima daquilo dali que você recebeu, daquela notificação. Então, é interessante que vocês mantenham toda a papelada, documentação organizacional daquele contrato de forma organizada, de forma estruturada, para que vocês consigam ter defesa. Porque, às vezes, a administração pode até ter te notificado. E pode ser casos que eu já vi. Ser uma desatenção de como é que eu vou dizer? De um funcionário da administração desavisado sobre algumas circunstâncias do processo e ter instaurado aquilo dali, aquela notificação. Só que para isso você precisa saber se defender, você precisa ter a sua organização para poder se defender da forma correta, tá? Então, assim, falando isso, tá, sobre casos práticos que eu já vi. Então, é um alerta para que vocês mantenham-se organizados para evitar esse tipo de situaçãozinha que pode ocorrer. Nem todo mundo está, assim, livre de uma situação dessa. Nem todo mundo na administração está plausível de não errar, e assim como alguns fornecedores não vão estar nessa mesma situação. Todo mundo pode errar, tanto um quanto o outro. Então, é interessante manter a organização, né, professor? Tanto de um lado quanto do outro. A defesa serve para as duas partes, né? Sem dúvidas, você ter uma gestão, né, tanto a empresa quanto a administração daquele devido contrato, isso traz segurança tanto para a empresa, que pode se defender com algo plausível, documento, tanto a administração. Quando um fiscal, eu gosto de dizer, né, que a lei ela trouxe no caput, né, na parte inicial do artigo 155, que tanto o licitante quanto o contratado, eles podem ser sancionados em decorrência de cometimento de uma infração lá do artigo 155. Então, assim, é interessante que tanto quem estiver conduzindo a licitação, quanto quem estiver lá acompanhando a execução, acompanhando e fiscalizando a execução dos contratos, façam os seus registros de maneira tempestiva, de maneira assertiva, para que quando tiverem a necessidade, quando algo, vamos dizer assim, quando algo ultrapassar a sua esfera de atuação, se já comunique de maneira estruturada a autoridade competente para que ela tome a ação ali para abrir o processo administrativo sancionador. Por isso que, voltando mais um pouco, por isso que é importante entender que a gente, como está lá no artigo do professor Jader, grande amiga, a professora Viviane Macione, a gente não pode ver a sanção como algo isolado a uma infração. Existe todo um caminho técnico, todo um caminho que deve ser bem estruturado, com fluxo bem definido, respeitando a segregação de funções, com normatização, trazendo as condutas de forma clara e precisa, e aí dá segurança para o licitante contratado daquilo que ele pode ou não pode cometer na licitação ou na execução do contrato. Então, são dicas aí que devem ser realizadas, ações realizadas, para que esse processo ele tenha início e fim. Porque, às vezes, a administração quer até abrir o processo administrativo, para apurar, um processo de responsabilização, mas ela não chega ao final porque ela vê que faltou clareza, faltou definições objetivas de condutas, faltou definição clara de funções ali naquele processo, faltou perceber que tem que ter segregação de função, o pregoeiro não pode estar na comissão, não pode estar na comissão de apuração do mesmo processo que ele conduziu. Então, essas são dicas aí de você ter condições de abrir até o final para apurar uma conduta. Veja bem, não se busca sancionar o licitante ou o contratado abrindo-se o processo. Busca-se, sim, demonstrar para o mercado, demonstrar que naquela unidade, naquela administração, naquela entidade, não vai se admitir condutas que vão afastá-la de se chegar à sua atividade finalística, ao seu objetivo, tá ok? Então, assim, enfim, afastá-la do interesse público envolvido
na sua esfera de atuação. É demonstrar para o mercado, é você selecionar. A gente está selecionando, dizendo, olha só, vocês aqui não são bem-vindos porque vocês não estão participando de forma justa das contratações. E foi identificado através de quê? De processos pretéritos. Se você está impedido de licitar e contratar, é porque você está tendo condutas não tão republicanas. O que outra coisa que é interessante também, professor, é a atuação do fiscal durante a execução do contrato, né? Então, assim, eu vejo que às vezes muitos fornecedores deixam de acompanhar ali as ações efetivas do fiscal do contrato no que ele está demandando durante a conferência, durante as ações que ele tem que realizar ali nas OS, ali nos pedidos feitos pela administração pública e os relatórios que ele está emitindo daquelas demandas, entendeu? Então, assim, a falta desse acompanhamento efetivo pode vir a ser prejudicial mais à frente, né? Eu acho que são alguns pontozinhos de alerta sobre isso, porque a gente sabe que fiscalizar não é uma tarefa fácil, né? Assim, eu queria acrescentar nessa, eu achei interessante acrescentar. Eu tenho um trabalho com a professora Flaviana, que a gente tem aí um trabalho com os licitantes, tem algumas aulas online e tal, e eu aprendo muito com ela, né? Aprendi e aprendo muito com ela. E a máxima da professora Flaviana é o seguinte, para com os licitantes. Você vai participar de determinado certame se você lê o edital e os anexos e você tem condições de entregar aquilo ali. Porque você não vai se aventurar numa licitação porque você está vendo ali um possível contrato, mas você já viu o seguinte, olha, já tem uns 5, 6 e eu não tenho condições de abraçar isso, mas eu vou porque lá eu vou dar um jeito e aí você vai arrumar problema, entende? Então ela tem muito essa questão, olha, e para tudo, né? Tanto para impugnar o edital, tanto para entrar com recurso, para participar de uma licitação, a orientação máxima é a seguinte, lucidez, tenha lucidez, faça as coisas Exato. com finalidade clara, entende? De que realmente está errado, vamos impugnar. Olha, essa licitação aqui é muito boa, mas não tenho condições de entregar isso. Não participe, porque se você participa... Mas sabe qual é o grande problema? Vou voltar aqui. O problema é o seguinte, é um deliberado, vamos dizer assim, medo, é um medo muito grande de muitos agentes em abrir esse processo e sancionar. É um medo muito grande, porque a partir do momento que você está ali conduzindo esse processo, você aparece. O seu nome aparece, você está ali com o seu CPF, você tem uma carreira, então, e aí você gera um certo medo, né? E aí esse medo, ele é obviamente potencializado se você não tem a seu favor algo seguro para você conduzir. Onde eu quero chegar? Um processo sem ter, mais uma vez, as definições claras de quem vai fazer o quê, fluxo bem definido, as condutas ali de maneira bem clara e precisa, um normativo que dê objetividade na aplicação da sanção e não subjetividade. Então, aliado ao medo, e é inerente ao agente público. O agente público pensa na carreira, eu não estou aqui para poder inventar, não, pensa. Ele pensa na carreira, porque ele vai entrar numa esfera patrimonial da empresa. E a empresa, a depender, ela vai depois levantar a baliza, entende? Então, o agente público ele tem esse receio. Ele tem, ué. Agora, o que tem que ser dado ao agente público? Qualificação, tem que ser dado a ele um processo bem normatizado, regulamentado, tem que ser dado a ele, vamos voltar aqui para o planejamento daquela contratação, tem que ser dado a ele um planejamento bem feito, um edital claro, com os anexos, sem estar se contradizendo ali com relação aos comportamentos, entende? Então, assim, aí você já tem esse receio aliado a essa fragilidade do processo, o que vai acontecer? A administração não abre o processo administrativo sancionador, isso estimula os licitantes a continuarem aventurando, e vou voltar no primeiro exemplo que a gente deu. Por que a administração tem que sancionar?
Por que a administração tem que aplicar a justa sanção? Porque se ela não fizer isso, esses aventureiros nesse sentido, que querem abraçar o mundo, vão continuar participando e vai entrar em execução de contrato, empurra com a barriga, pede mais tempo, enfim, porque eles já estão acostumados com essa questão de, não, peraí, pô, esse licitante já ganhou a licitação, é contratado, a gente vai aturar mais 15 dias, vamos aturar mais 20 dias. Enfim, então por isso, mais uma vez, que precisa aplicar a justa sanção para evitar esses contratempos e desestimular esse tipo de conduta, porque senão não adianta. Mas uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, compreendo, aí no meu Instagram, eu faço algumas publicações com relação à condução do pregão, principalmente pregão, mas as licitações, principalmente normatizadas pela IN 73 de 2022 da SERGES, e aí as licitações pelo critério de julgamento menor preço ou maior desconto. E o que acontece? Acontece que há condutas na licitação que você vai ter que comunicar à autoridade competente. E aí muitos falam, pô, Crispim, mas você vai comunicar porque o licitante não enviou a proposta, mas são 10, e aí? E aí, meus prezados? E aí que toda a licitação a gente está fechando com 11º, 12º. Agora imagine só, olha que interessante. Quando a gente convoca um anexo, qual é o tempo mínimo para poder enviar esse anexo? 2 horas. Aí você convoca do primeiro colocado. 2 horas. Ok? Aí você convoca do primeiro. Aí muitos falam, não, mas você convoca de todo mundo. Mas o edital prevê isso? Convocar de todos? É um outro questionamento. Convoquei do primeiro colocado, 2 horas. O primeiro colocado demorou 1 hora e 59 minutos. Esperou terminar o tempo. Aí aparece o anexo. Quando o anexo aparece, a proposta ela vem faltando a marca. Eu vou desclassificar? Não, eu vou convocar esse licitante para que ele faça a correção da sua proposta. Olha, inclua a marca. Mais 2 horas. Ok? Aí chega lá na habilitação, por exemplo, ele não envia documento de habilitação. Aí eu vou ter que voltar de novo na fase de julgamento da proposta. Convoco o segundo, 2 horas. Pô, mas eu tô fechando com 10º, velho. Um pregão que era para ser mais célere, tá demorando 15 dias. Aí você vai explicar isso para a autoridade, para um carregado, enfim, para o superior. Não tem, cara, o que está acontecendo? Não, está acontecendo é que os licitantes possuem legítimos, veja bem, legítimos direitos. Eu não posso simplesmente aqui passar por cima deles. Vai demorar, entende? Então, veja bem, esse licitante, será que ele não merece nem responder um processo de apuração, já que ele está tumultuando aquela licitação, não enviando a proposta? Enfim, então são questões a se pensar, tá ok? Muitos estão aí se abraçando, vamos dizer assim, na esperança aí do SIX, tomara que melhore a questão aí da contratação de bens comuns, padronizados, contratação de serviços comuns, padronizados, tomara que melhore, porque vai reduzir o risco, de alguma forma, vai reduzir risco. Mas, enfim, são questões aí que a gente vai estar falando aqui por muito tempo e... Eu acho que tem tudo para melhorar um pouquinho, principalmente o Sim, fluxo da necessidade. O sim, fluxo reduzir. daquela necessidade urgente que se tem de algumas demandas, principalmente Sim, da área de saúde. Eu acho que pode ser vai... que traga para, no geral, assim, um grande avanço, que realmente traga até mesmo para a sociedade um grande desenrolar, principalmente no que a gente sabe o gargalo que é o atendimento e a falta de medicamentos que a gente tem. Então, assim, você chega num hospital público desse, com a carência de medicamento que você conseguir solucionar isso em poucos dias, com fornecedores, com fornecedores ali a serem encontrados de forma mais célere, você receber o material de forma mais célere, e é bem interessante, eu acho que vai ajudar muito. Eu só quero... E outra, mas aí eu trago um problema antes que o professor fale. Que a gente está vindo com a solução, mas
eu vejo muitos professores falarem até sobre a questão de eu, fornecedor, vou entregar rápido. O órgão vai me pagar rápido, o órgão vai, e a gente sabe que isso daí pode ser que seja algum problema e pode até afastar alguns fornecedores. Então, existe esse medo, esse receio, né? Assim, E aí, assim, vamos lá. O tema não é SIX, mas permeia o SIX em decorrência dos problemas, ok? De selecionar no modelo tradicional, né? Há um modelo tradicional, que é o processo licitatório burocrático, como ensina o professor Rony Charles, democrático, né? E tem ali os aspectos do princípio da obrigatoriedade, né? Esse modelo tradicional, ele traz grandes problemas, né? O mercado está aí, dinâmico, e o modelo tradicional, ele não está conseguindo dar eficiência às contratações. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, você falou aí com relação ao pagamento. Na minuta, tem uma minuta, tá? Que é o decreto, a minuta do decreto federal que regulamenta os FICs, vamos dizer assim, que são as compras expressas, que é o formato do credenciamento do inciso 4º do artigo 79 da Lei 14.133, e nesse regulamento ele prevê essa cautelar que eu disse lá atrás. O que é a cautelar punitiva, vamos dizer assim, de afastar o concorrente. Nós estamos tratando de credenciamento que realiza futuras contratações por inexigibilidade, e ali nós temos concorrentes naquele processo. Então, vai se ter a oportunidade, a depender da conduta daquele concorrente, de afastá-lo de participar de contratações no SIX em decorrência de condutas que não se querem ali, para manter o quê? Um ambiente íntegro, um ambiente seguro, segurança para o mercado e para a administração. Agora, ir para o mercado. O mercado se o órgão abrir uma oportunidade lá na plataforma, que vai ser o Contrata Mais Brasil, tudo indica que seja o Contrata Mais Brasil, a plataforma onde vai ser operacionalizado o SIX, vamos dizer assim, federal, tá ok? Federal. Existe o SIX nacional, são questão no âmbito nacional, e existe o SIX federal. O federal vai ser no Contrata Mais Brasil, na plataforma de interação entre mercado e fornecedor. Vai se ter ali também a previsão para a administração. Só vai poder abrir, obviamente, uma oportunidade se o recurso estiver lá, naquela administração. Tá ok? Não posso abrir uma oportunidade sem ter o recurso. A probabilidade de eu não pagar é gigante, tá ok? E se a administração também não pagar conforme foi estipulado lá naquela oportunidade aberta, a administração pode ser, entre aspas, aí, sancionada, sendo afastada dela a oportunidade de utilizar a plataforma, utilizar aquele meio de contratação expresso, tá ok? Então, isso é importante para o mercado, isso dá segurança, entende? Então, assim, eu vejo o seguinte, que vai reduzir muito o risco de contratação em decorrência aí da facilidade em você comprar, né, esses bens comuns padronizados e contratar esses serviços comuns padronizados, tá ok? E aí, muitas questões vão se resolver. Agora, veja bem, para não perder aqui o raciocínio, alguns dogmas, alguns posicionamentos precisam ser superados. Precisam ser superados. E eu vou levantar uma bola aqui, papo para outra live, tá? Porque já está com 8 horas e 16. já tem Olha 1h16. alguns dogmas, alguns fundamentos antigos têm que ser superados. Porque, veja bem, pelo que eu li lá, em síntese, vai se ter um algoritmo que vai apresentar para a administração a melhor oportunidade naquilo que ela inseriu no sistema. Tá ok? Beleza. Houve certa competição. Não houve certa competição? Houve certa competição. Há uma certa competição, mesmo sendo um credenciamento. Há uma certa competição, porque eles vão botar os preços lá diferentes, enfim, há uma certa competição. Aí, que explica qual é o dogma? Tá, quem se sentiu prejudicado ali vai poder se insurgir? Porque aquilo que ia ser expresso começa a criar algo que pode ter desdobramento. Entende? Então, são dogmas, e aí, na mesma questão lá de dispensa no formato eletrônico, que tem a questão que vai poder impugnar ou não vai poder impugnar, vai ter recurso. Enfim,
são dogmas que têm que ser superados para que essa plataforma, para que esse sistema de compras expressas realmente funcione bem. Porque se a gente se a gente continuar com alguns dogmas, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que, olha só, o pregão eletrônico. O que é o pregão eletrônico hoje? Cara, eu conduzo um pregão eletrônico 15 dias, 10 dias. Entende? 10 dias conduzindo algo que era para ser mais rápido. Mas por que são 10 dias? Porque muitas questões foram acrescentadas a esse processo tradicional que não é compatível com um pregão que vai com a modalidade de pregão que vai adquirir um bem comum padronizado. Entende? Construiu-se um monstro, né? Então, a gente não pode, resumindo, construir um monstro do Six. Se for construir um monstro no Six, a probabilidade dessa compra expressa demorar muito e não ser mais expressa é muito grande, entende? Eu acho que ainda vai ter ainda vai rolar muita água ainda, professor Crispim, por debaixo dessa ponte. Porque, assim, querendo ou não, assim como na dispensa, assim como você falou sobre essa problemáticazinha dentro da dispensa, vai vir a surgir no Six, justamente Vai. sobre essa vertente que você falou. Inclusive, é uma preocupação minha quanto a isso, porque eu já imagino essas questões vindo aí. E aí você para e pensa, são coisas que está vindo para solucionar. Mas aí eu, assim, que já. Eu tenho uma visão, não tá? É opinião minha. E aí, no credenciamento, eu não vejo como algo que não seja algo competitivo. Eu vejo como uma atuação que existe competição. Ainda porque nem todo mundo vai estar com a documentação que atenda. Logo, eu estou concorrendo com outra pessoa que tenha ou não documentação a mais ou a menos que a minha. Entendeu? Então, assim, é o meu ponto de vista. E aí, falando e aí eu deixo aqui uma aspasinhas aqui. Quando a gente entra para o âmbito de credenciamento da área educacional, que a gente vai para o lado de pontuação, que a gente vem para essa vertente assim, aí que você pensa, tem ou não tem concorrência? Tem empresas educacionais que já atenderam milhares e milhares de crianças. Tem empresa educacional que não atendeu tanto assim. E aí, ela habilita em determinadas partes do edital, mas para aquela vertente assim de ter atendido X coisas lá na pontuação, não vai fechar. Não vai fechar. Entendeu? Então não vai estar aquela abertura. Vai estar ali restrito a uma ou outra empresa educacional. Entendeu? E assim, eu tô falando pontinhos que precisariam ser detalhados para que todos entendessem que eu tô falando que existe sim essa mínima concorrência. Entendeu? E não é só na área de credenciamento educacional. Em algumas outras vertentezinhas existe sim essa concorrência, ainda que na legislação fale que não existe essa concorrência. Mas se você atuar ali na prática, você vai ver que existe. Assim, eu vejo de maneira clara a concorrência no credenciamento, no inciso segundo e no inciso terceiro. Inciso segundo, seleção a critério de terceiro. Por que aqui eu vejo Ótimo. concorrência clara? Porque o terceiro ele vai selecionar, e aí eu estou trazendo para a minha realidade, credenciamento de clínicas. O terceiro, o usuário, ele vai selecionar aquela clínica que melhor atende. Aí é uma competição bacana, saudável. No mercado fluido, onde há uma variação constante de condições de contratação e de preço, há uma concorrência, porque uma empresa vai botar um valor, outra empresa vai botar um valor, e na hora que a administração precisar de adquirir, ela vai, através de um algoritmo, né, através de um software, alguma coisa, escolher aquela proposta daquele momento que melhor atenda a administração. Há uma concorrência. E quando se viu a necessidade de criar um marketplace, viu o seguinte, olha, não tem como enquadrar tudo em mercado fluido. Então, vamos criar aqui o comércio eletrônico, né? Que para bens comuns, padronizados e serviços comuns padronizados. E aí não tem para onde correr, vamos dizer assim,
vai refletir muito o mercado fluido. Refletir, veja bem, refletir. Por quê? Porque as empresas vão colocar lá no sistema os produtos, vão estar lá credenciados os produtos, os serviços e tal, e quando a administração inserir a oportunidade no sistema, esse algoritmo, né, o software vai pegar e dar para a administração a melhor escolha naquele momento. É basicamente isso. Então, nesses incisos, eu vejo claro que tem um tempero de disputa, né? Agora, no inciso primeiro, que são contratações paralelas e não excludentes, eu vejo que a disputa está naquilo que você falou aí, que é o documento, né? Se você entender que as questões documentais envolvem questões de disputa, ok, mas o preço, ele já é o quê? Tabelado. Tabelado. Há uma definição de preço antes, contratações Aham. paralelas e não excludentes. A gente começou com o processo administrativo do senador, já está em Sancionador e terminamos credenciamento. com credenciamento, né, professor Crispim? Mas é justamente isso que eu estava pensando, professor. Na paralela não excludente, eu vejo ali que a competição ela vai para o lado da documentação. Ainda assim é concorrência, uma concorrência documental. E aí, quando a gente parte para essa fase aí que você falou, que é a parte das clínicas aí, que já é a nossa segunda opção, o que Seleção acontece? critério de terceiro. Isso, critério de terceiro. Quando você vai para esse lado, aí sim eu concordo com você. Essa questão da escolha, dali da alternativa, de uma É, clínica melhor ou outra não, entendeu? Isso realmente vai. é porque é o seguinte, olha só, por que eu entendo que do inciso segundo, terceiro e inciso quarto é latente que tem uma disputa? Porque, veja bem, quando eu estou enviando os documentos, eu estou iniciando um credenciamento, eu estou me credenciando, ok? Eu estou me credenciando. Quando o terceiro seleciona, está se realizando a contratação, entende? Quando o software seleciona em mercado fluido determinada empresa, está se realizando a contratação, entende? Quando o algoritmo, o software no SIX apresenta para a administração o item, ali eu estou já realizando a contratação. Então, nesses três, já é uma ação aderente à contratação. Então, a gente fala de disputa. Quando o credenciamento do inciso primeiro, é o meu posicionamento, meu entendimento. Eu não vejo como disputa porque está se credenciando inicialmente. Não se sabe se vai contratar, mas quem tiver ali credenciado vai entrar numa relação onde haverá um sorteio para saber com quem vai começar. Então, assim, quem tiver credenciado não vai estar disputando com ninguém. Vai ter um sorteio e quando aparece uma oportunidade, vai se pegar o da fila. Olha, agora é a empresa X, agora é a empresa Y, agora é a empresa X. Agora no segundo. Inciso segundo. Deixa eu só te cortar, professor Crispim, só um pouquinho. É o que parece, né? A regra Sim, é essa. Mas funcionalmente, a atuação ocorre de outro jeito, entendeu? Querendo ou não, ali na atuação completa, principalmente quando você vai, por exemplo, igual você falou, a gente credencia ali a documentação, é o mesmo preço tabelado para todo mundo, até aí, ok. sim, Digamos um fato, a gente tem ali 500 vagas para um município X e eu tenho que distribuir aquelas vagas. Quando a gente distribui aquelas vagas, a gente sabe que nem todas vai conseguir atender dentro daquela conformidade. sim. E aí rola-se sim uma questão de concorrência entre si, ali dentro daquelas escolas que ficam ali na região do município. Por essa questão. Quando a gente fala de documentação, quando eu falo de documentação, que eu vejo uma certa concorrência, aí eu já estou falando de um credenciamento que vai mais para o lado da pontuação. Agora, Ah, entendi, quando não tá no aporte da entendi, pontuação, quando ele tá mais nessa parte entendi. aí, eu tenho o meu preço fixado, mas eu ainda tenho que fazer essa distribuição. E essa distribuição ali, eu tenho um N escolas para distribuir aquelas crianças. Em meio a essa distribuição, existe a concorrência.
Entendi. Você fala da Entendeu? questão da pontuação. Ainda que eles falem, a gente vai fazer por sorteio, mas dentro disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender às necessidades. Por exemplo, você não pode morar num lugar e eu te colocar numa escola lá no Xingu. Não posso fazer isso. Eu tenho que colocar ali o razoável que seja nas proximidades da sua casa. Entendeu? Então, assim, ainda tem mais essas questões. Quando a gente leva para o lado do credenciamento, a coisa fica um pouquinho mais complicada, né, professor, para É. discutir, né? Ó, o professor Belílio tá até falando aqui, ó. O Estado de São Paulo abriu uma dianteira com a criação de uma plataforma para os pontos relacionados ao artigo 79. Excelente, Abriu. professor. Abriu, Porque, eu tenho até que ler isso aí, eu tenho que dar uma lida lá no que eles fizeram agora recentemente. nossa, assim, porque assim, não são todos os estados, mas alguns trabalham com algumas plataformas para o ambiente do credenciamento. Algumas são excelentes, outros nem tanto. Mas aí já fica o credenciamento ali detalhado de forma que demonstra a transparência de todos os atos, tanto na documentação quanto nos atos a seguir ali em relação à execução contratual. Tá? Então, assim, são coisas que eu vivenciei aí durante durante a minha atuação na área de credenciamento. Então, assim, são coisas bem práticas, bem desenvolvidas. E eu acredito que para esse sistema de pontuação, para esses processos de educação, vai ser uma baita de uma evolução. Porque eu, sinceramente, eu estou falando porque eu participei de processos assim, e foram processos bem trabalhosos, porque, assim, a gente pega o edital, destrincha toda aquela documentação, o entendimento que a secretaria colocou ali. Porque quando a gente parte para a área de educação, a gente sabe que a gente tem que atender uma série de regras, entendeu? Então, ainda que a gente tenha que atender essas regras, quando a gente parte para a pontuação, a gente tem que atender várias vertentes ali, tamanho de sala, entre outras coisas. Então, assim, a gente precisava desse aporte dessa dianteira aí que o professor Berílio falou, de uma plataforma assim, para poder solucionar esse furo aí, que eu diria que é um furo bem complexo e que muitas das vezes privilegiava algumas empresas. Entendeu? Então, acho que pode ser, né? Eu também ainda não tenho conhecimento, eu ainda não cheguei a ver essa questão, mas pode ser que traga uma nova vertente, né, professor Berilo? Professor Berilo tá à frente aí, ó, do Pô, professor Crispim. A gente já tá com 1h30 de live, a gente já até. bastante. A gente aqui tá muito bom, a gente já furou mais do que o nosso combinado aqui na live. Um excelente papo, a gente conseguiu levar um pouquinho para o lado da governança, falar sobre o processo administrativo sancionador, sobre as seguranças, as inseguranças, sobre a eficiência, a ineficiência do processo, sobre as dificuldades que tanto o fornecedor tem quanto a administração pública tem na condução desse processo sancionador. E ainda que, né, deixar aquele gostinho de quero mais para uma próxima live com o professor Crispim, né, que já deixo aqui o meu convite para uma próxima live. Caso queira complementar mais sobre o processo sancionador, caso queira tratar sobre outro assunto também. E, professor Crispim, eu deixo aqui aberto para você fechar um pouquinho sobre o processo sancionador ou dar mais uma dica aí para o pessoal, para que a gente possa finalizar a nossa live. Deixa a seguinte frase, né? Sancionar, né? Sancionar, aplicar a justa sanção também é selecionar o fornecedor. É selecionar quem vai ser contratado, entende? Mesmo que eu já esteja lá na execução de um contrato, você está demonstrando para os licitantes futuros que vão participar de futuros processos naquela organização que não serão admitidos condutas que não sejam aderentes àquelas
querem que sejam realizadas conforme a Lei 14.133, 2021, conforme o edital e seus anexos. Então, aplicar a justa sanção é selecionar também, é selecionar. E eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre licitações e contratos, dizer a vocês que quando eu iniciei, eu tive grande dificuldade em ter acesso a conteúdos e eu vivi um tempo em que não era assim, tão democrático o acesso ao conteúdo relacionado a licitações e contratos. Vivi um tempo em que a movimentação de comunicação entre o WhatsApp, né, de um agente ajudando outro agente, não era tão intenso como é hoje. Agentes públicos preocupados aí não só com o seu CPF, mas principalmente em fazer um trabalho digno em sua instituição. Então, eu vivi esse momento lá atrás e estar hoje aqui numa live falando, ajudando de alguma forma, até porque nós não sabemos de tudo, mas a gente consegue ajudar de alguma forma pessoas que estão até agora aí, ó, 9 horas, 8h30, 9 horas, ouvindo uma live nossa aqui, buscando algum certo conhecimento nessa área tão árida que é a área de contratações públicas. Porque o mais pesado em trabalhar com contratação pública, ao meu ver, não é só ali o peso do dia a dia, das atividades, dos processos, mas sim a entrega final, a utilização de forma eficiente do recurso público, entende? E eu fico refletindo aqui como deve ser bom aí, né? Eu trabalho na esfera federal, num órgão que tem uma atividade bem específica, mas eu fico imaginando quem trabalha no município, que tem que entregar aí saúde, entregar até certo nível de segurança, né? Tem as questões aí da guarda municipal, social, cultural, enfim, deve ser assim desafiador, né? Trabalhar com isso, Sim. e isso que é o pesado. Então, parabéns a todos aí que estão se dedicando, obrigado pela oportunidade. Quem quiser continuar aí esse diálogo, né, na área de contratações públicas, sigam aí o @licitabrasil com 2 L's. Espero vocês aí em outra live aqui com a amiga e muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu projeto, tá bom? Eu que agradeço, inclusive, professor Crispim também faz lives, pessoal. Acompanhe ele no @licitabrasil, porque são lives maravilhosas com a professora Keila, tá? Sempre que posso também tô dando uma espiadinha lá nas lives dele, até porque a gente sempre aprende um com o outro, então, assim, é muito interessante essa troca. E o Conexão Pública, quando veio a ideia de trazer ele, foi justamente para trazer essa conexão, para que a gente pudesse conectar ideias, para que a gente pudesse levar conhecimento para o pessoal, para poder levar aquela não a certeza, mas aquele real valor do entendimento da licitação, para que as pessoas pudessem licitar com mais segurança, entendeu? Ainda que quando eu disse para vocês que o Conexão Pública iria conectar áreas, tá? Que a gente iria conectar as licitações, o direito administrativo com o direito penal, com o legislativo, e que a gente iria fazer essa junção toda aqui, tá? E eu tô vendo aqui mensagem do professor Berílio, né? Resolução número 34. Já vou dar uma ida lá, meu amigo Berílio. Obrigado aí pela indicação. Pois é, olha, o professor Berílio aí já ajudando a gente com o conteúdo da live aqui, ó. Maravilha, professor Berílio, muito obrigada pela dica, pessoal. Já acompanhem aí essa resolução número 34. Professor Crispim, meu muito obrigada. Gostaria de dizer para vocês que na próxima semana teremos mais live no Conexão Pública. Trarei mais uma pessoa especial aqui para vocês, com um grande conteúdo. Acredito que vai ser uma grande surpresa para todos vocês, tá? E é só para deixar vocês com curiosidade de quem vem aí na próxima semana. Obrigada, professor Crispim. Obrigada a todos vocês que acompanharam até agora. E até a próxima. Obrigadão, Tchau, professor Crispim. tchau. Até Até mais, mais. tchau. Tchau, Eu que tchau. agradeço.